Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aproveite que você está sobre os seus pés. Abra comigo no texto base da nossa campanha. Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 11, versículo 28. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Santo é o nome do Senhor, digno da nossa adoração neste lugar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém. Verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volte uma página no capítulo de número 10, louvado seja Deus, versículo 31. Aleluia. Mateus 10, verso 31, onde nos diz assim a palavra do Senhor: não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Podemos assentar, glorificando ao nome do Senhor. Já foi feita uma oração em prol desta palavra, em prol desta mensagem. Eu tenho orado desde a semana passada com relação a esta data, a esta oportunidade. Louvo ao nome do Senhor Jesus, que pela sua infinita misericórdia me concedeu uma chance de poder estar aqui com os irmãos. Agradeço de imenso coração ao nosso pastor, presidente do campo, pastor Jair, e o dirigente deste trabalho, pastor Adailson, que me confiou de estar aqui trazendo a mensagem do Senhor nesta noite para a amada igreja. E também glorifico ao nome do Senhor pela presença de cada um de vós que está aqui nesta noite, porque nós nos reunimos com um propósito único e exclusivo: trazer a nossa melhor adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui reunidos com o propósito de demonstrar a nossa gratidão ao Santo dos Santos, ao Rei da eternidade, aquele que foi no princípio, que no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, ele já estava lá, e ele firmará para todo sempre a sua verdade e a sua palavra. E ele nos fez um convite a morar com ele na eternidade, e envolvido em tudo que nós vemos acontecendo nos nossos dias, nas nossas últimas semanas, nas últimas horas desta data, nós temos a certeza de que o Senhor virá. Muito em breve ele virá, e nós precisamos nos atentar a isso. E o Senhor Jesus, em sua palavra, ele traz uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Eu gostaria muito de conduzir aqui do versículo 25 em diante, como nós fizemos na abertura deste trabalho, na abertura desta campanha. Porém, hoje é dia de nos alertarmos. Já é tempo, nós estamos às vésperas de finalizar esta campanha, que se for da vontade do Senhor, nós estaremos aqui na próxima quinta-feira. Mas se o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estaremos na glória também. Louvado seja Deus. Aleluia. A mensagem principal de Mateus capítulo 11, versículo 28 precisamente, Jesus ele faz um convite: vinde a mim todos. Jesus ele não disse apenas os israelitas, ele não disse apenas o povo judeu, ele não disse aos egípcios, ele não determinou nacionalidade. Quando a palavra de Deus faz um convite, quando Jesus proclama uma mensagem a um povo, muitas das vezes nós vemos Jesus direcionando uma palavra diretamente a uma determinada pessoa.
porque ele ainda está tentando convencer a mim e a você que nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e que ele é vivo no meio dos povos e está no nosso meio nesta noite, e que com certeza no início do culto eu ainda tinha dúvidas, mas agora eu tenho uma convicção e uma certeza de que grandes coisas ele fará no meio da igreja nesta noite. O Senhor tem algo poderoso para ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. O Senhor tem nos chamado a nos voltarmos para a sua palavra. Nós não estamos aqui buscando um avivamento de rodopiar e falar em línguas estranhas, da manifestação dos dons, mas sim de retornar a palavra do Senhor e entender que Jesus é o caminho que nos vai conduzir ao reino celestial. Aleluia. Nós podemos trazer uma anunciação calorosa do que Deus vai fazer, que Deus vai dar muitas coisas para o seu povo, mas a mensagem que aquece o meu coração e a minha alma é que Jesus tem um reino celestial preparado para nós, a nova Jerusalém, a qual é a noiva do Cordeiro, segundo a leitura bíblica, está preparada para mim e para você. Em João capítulo 14 nós ouvimos isso repetidas vezes, em quase todos os trabalhos nós ouvimos isso, Jesus dizendo que ele voltaria para o Pai e iria preparar um lugar para mim e para você, para todo aquele que confessar que ele é santo, que ele é justo, que ele é real e que é verdadeiro no meio da tua igreja. Há um lugar preparado no reino dos céus. Em meio às nossas lutas e batalhas que nós vivemos na nossa atualidade, talvez você tenha saído do seu lar e deixado todas as suas batalhas, barreiras, muralhas, dificuldades, talvez até pecados, ficaram lá no lar, porque nós viemos aqui buscar o renovo. Nós viemos nos assentar à presença do Rei, à presença daquele que é santo, e pegar a boa parte, assim como Maria, exortada por Marta, chamando a atenção de Jesus, mas ela se prostra aos seus pés. Ela escolheu a melhor parte. E nós nos posicionamos assentados aos pés de Cristo, porque o Evangelho tem sido anunciado com ousadia, com eloquência, talvez até com casualidade, buscando afetar a sua dor, a dimensão do teu espírito e da alma que te faz sofrer, apontando truques psicológicos e até mesmo outras coisas que não é necessário mencionar, para afetar a sua dor e te fazer chorar, e depois dizer que algo novo vai acontecer. Uma coisa é certa: eu não preciso usar nenhuma técnica, eu não preciso me ousar a me fortalecer com a força que há no meu entendimento, na inteligência humana, nas instruções que nós recebemos todos os dias através de informações, e uma inundação de pregações tem trazido lamento para a igreja. Eu só preciso simplesmente te dizer, e eu acredito que todos aqui confiam, que Jesus veio a essa terra, ele foi morto por causa dos meus pecados, dos seus também, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, levou a chave da morte e do inferno consigo, e nesta noite ele está aqui para nos dizer que ele vai voltar e que ele virá para buscar a sua igreja. Não é necessário afetar as suas emoções, as suas dores, é preciso simplesmente te lembrar que se não estiver preparado, se não confessares que o Senhor Cristo reina acima de toda a autoridade desta terra, você vai ficar para trás. É preciso entender que os dias são maus e que nós não podemos nos envolver com as concupiscências deste mundo. Nós precisamos sim, louvado seja o nome do Senhor, mergulhar dentro das Escrituras Sagradas. Lamentações capítulo
ele olhasse hoje, eu e você seríamos um dos outros que entrariam na arca ou ficaríamos padecendo, afogados no meio do naufrágio, do dilúvio? É preciso olhar para dentro de nós e como nós estamos atuando diante do convite que o Senhor nos concedeu para viver. Jesus, ele tem nos convidado a sua comunidade, convidado à existência humana. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso, eu vos aliviarei. Jesus fez esse convite há mais de 2000 anos e ele alcançou a minha vida e a sua vida. E nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Jesus, ele promove ali uma base de troca. Entregue a ele todas as suas culpas. Entregue a ele o seu arrependimento real e verdadeiro. Se não conseguir falar, confesse ao Senhor com suas lágrimas. Deus, ele entende os nossos pensamentos. Algumas situações nós não conseguimos falar. Nós estávamos louvando o último hino da harpa e no meio da canção eu falei, eu preciso parar, porque o meu coração, quando nós falamos de cruz, quando nós falamos de amor, me remete ao sacrifício de um homem sem pecado, de um Deus que não tinha culpas e ele assumiu o peso da minha vida, o peso da minha culpa, os meus pecados, e carregou naquela via dolorosa. E quando nós começamos a adorar esta canção, meu coração remete àquela cena. E eu não sei você, mas para mim é muito difícil conter a emoção, as lágrimas, a intensidade do amor demonstrado naquele ambiente, naquela via dolorosa, onde eu e você deveríamos estar carregando o madeiro que nos levaria para a morte. Mas Jesus trocou de lugar comigo e com você. Jesus, ele aceitou a minha culpa e a sua culpa, para nós não morrermos com ela, para que não fôssemos julgados pela lei, a qual a nossa desobediência fez com que o Senhor delegasse sobre a terra. É preciso criar regras para a humanidade, é preciso criar cadeias. O livro de Ezequiel diz, porque o homem está perverso, o homem está ousado demais, o homem não tem mais medo do Criador, o homem se esqueceu do poder que há na mão do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. E o Senhor cria regras, cria leis, que de acordo com o meu conhecimento, os meus pecados me condenariam ao Calvário. Talvez os seus erros também te levariam para lá. Mas naquela via dolorosa, a qual nós deveríamos ter caminhado, um Deus desceu dos céus, um Deus, um homem puro, um inocente, que não havia culpa, não havia pecados nele, tomou as minhas dores e as tuas dores. A Bíblia nos diz que quando ele remetia a angústia do que haveria de acontecer comigo e com você, a angústia que ele estava sentindo, ele próprio relata aos seus discípulos, é capaz de tirar minha vida. Talvez o medo, o assombro, o terror de saber que os meus pecados o condenariam à morte, o terror de saber que as nossas culpas eram tão pesadas que lhe causavam transtorno emocional, ao ponto de todas as dimensões da ansiedade, da depressão, do infarto, do AVC dos nossos dias foram ultrapassadas pela barreira, porque ele não poderia morrer daquela maneira. Para que a vontade do Todo-Poderoso se cumprisse e eu e você
veias dos cérebros não podiam se romper, porque a morte viria antecipada. A morte, a entrega do nosso Senhor, porque nem a morte venceu Ele. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, aconteceu na cruz, no nosso lugar. E nós viemos aqui nesta noite receber novamente do Senhor, do Cristo morto e ressurreto: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu lhes darei descanso. Não olhamos para a opressão deste mundo, não olhamos para a opressão das trevas. Nós estamos cansados de ser quem nós escolhemos ser. As nossas vidas, a nossa rotina muitas das vezes nos cansa. É trabalho, é família, é ministério, são tantas coisas que nós escolhemos, as redes sociais, os vínculos comunitários que nós agregamos nessa história, que na minha já está prestes a completar 44 anos. Eu sei que não parece, mas está chegando. E Jesus, Ele nos promete essa troca. O jugo é suave e leve. Entregue ao Senhor o seu cansaço nesta noite. Deixe no altar do Senhor, do Todo-Poderoso, a sua culpabilidade. Muitas e quantas vezes eu não me sentiria digno de estar aqui, de vir novamente à igreja, porque os pecados cometidos, quando vinham na minha lembrança, eu me via na situação de Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito numa sociedade de impuros lábios, eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou falho e o meu Deus é santo. Nós vendo ali o mover, o trabalho que o sacerdote fazia de purificação para poder adentrar no Santo dos Santos para se encontrar com Deus. E quantas vezes eu não me senti digno o suficiente, merecedor de estar aqui, porque Deus está aqui no nosso meio. Mas a troca que o Senhor nos promete através desta palavra, louvado seja Deus, desafia a nossa comunidade cristã a não carregar mais o seu peso, o peso desta vida, a culpabilidade da sua história, os erros cometidos até este momento sozinho, mas sim pedir auxílio ao Criador. Jesus, Ele está disponibilizando a tua mão poderosa para pegar essa carga pesada, esse fardo cansativo e fatigante, e nos ajudar nesta caminhada. Quando Jesus pega a nossa mochila de coisas que nós estamos carregando, de pesos que atormentam a nossa alma, o nosso corpo se ergue, nós somos içados pela mão do Todo-Poderoso. É como se ouvíssemos como Ezequiel: ponte de pé, porque falarei contigo. Quando nós resolvemos
seja Deus, até mesmo alguns versículos que nós lemos aqui. O verso 34 do capítulo 10, ele diz que ele não veio para trazer paz, mas sim para, louvado seja Deus, divisões aconteceriam quando nós nos submetêssemos ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E esse serviço de nos envolver com o Senhor no meio da nossa jornada é responsabilidade minha e sua. E aí nós entendemos que a leveza do jugo de Cristo, louvado seja Deus, ele leva consigo todo o peso das nossas preocupações, as ansiedades que quando nós não confiamos em Deus, quando nós não confiamos na mão poderosa do Senhor para resolver as situações que atormentam a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, ela causa cansaço e fadiga nas nossas almas. Mas quando nós entregamos tudo na mão de Deus, nós quebramos a barreira do pecado, nós quebramos a barreira que tem causado divisão entre o chamado que o Senhor tem e a vida na qual Ele planejou nas nossas vidas. É simplesmente o fato de reconhecer: Senhor, toma em tuas mãos, faça conforme o Senhor quiser. Jesus até mesmo ele pede para Deus, no seu momento de angústia, se possível for, passa esse momento de sofrimento. E talvez você tenha usado, replicado as mesmas palavras: Senhor, se possível for, passa de mim essa dor. Pastor Adailson sempre menciona aqui: eu não quero mais viver aqui, quer ser levado logo, pular uma etapa da sua jornada, porque grandes coisas o Senhor ainda há de fazer. Mas nós pedimos: passa esse momento de sofrimento, vira esta página para que eu não venha passar por esta angústia que eu sei que eu tenho que passar. A igreja está cometida de grandes ameaças. Nós ainda temos um privilégio muito grande. Nós temos Bíblias sendo vendidas na internet, nós temos Bíblias vendidas no supermercado, lojas de conveniência, farmácias, tudo quanto é lugar que você for, tem Bíblia disponível para a humanidade. Nós temos um acesso ilimitado à palavra que nos conduz à verdade do Senhor. Porém, vai chegar um momento que nós seremos privados desse privilégio, nós seremos proibidos. E muitas das vezes surge uma pergunta em meio a essa informação. Talvez nós tenhamos, foi até um tema do grupo de varões semana retrasada, algumas situações acometem a vida dos irmãos que saem do culto de quinta-feira ou talvez de domingo, onde nós colocamos a nossa roupinha de encontrar com Deus, e ao final do culto a Bíblia talvez vai para o porta-mala, o porta-luz,
alguém que acha que está tudo certo, alguém que acha que está vivendo segundo os padrões de Deus, que ele não está vivendo desta forma, que a sua vida está errada e que precisa se arrepender, que precisa reconhecer, que precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor diante da comunidade na qual nós vivemos. E aí nós entramos no tema da mensagem. Quais são as consequências da confissão? Confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou ler novamente o versículo para que possamos entender e não nos esquecermos mais. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O verso 31 diz para você não temer. E eu digo para você porque você é crente, você é cristão. Creio eu, porque isso é o que os meus olhos veem. Mas quando Samuel chegou na casa de Jessé, o primeiro que ele viu, ele desejou no seu coração: certamente este é o escolhido de Deus. Então, os que os meus olhos veem em você, e muitas das vezes veem no espelho, quando eu olho para mim mesmo, não é aquilo que Deus vê. Então eu digo: não temais, porque eu acredito que você vale mais do que os passarinhos. Você vale muito mais que os lírios dos campos. Você vale muito mais do que o mundo inteiro verde. Porque um dia você foi pecador e um dia você confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aí nós vemos que, louvado seja Deus, Jesus nesse versículo ele encoraja os discípulos a não temer. A não temer o que pode fazer o homem, a não temer o que as leis podem fazer. E para ficar claro, quando você respeita os princípios de Deus, você se posiciona acima de toda a lei. Eu e você estamos acima de toda a lei, porque vivemos à medida que o Todo-Poderoso determinou em sua palavra. Louvado seja Deus. E aí nós entendemos que é preciso lembrar o valor inestimável que tem a sua alma. Há uma guerra travada no reino espiritual, para que você venha conseguir romper todos os arguilhões das trevas que foram posicionados nessa data, para poder chegar aqui até a igreja. Muitas coisas aconteceram. O reino espiritual, anjos e demônios guerrearam, demônios querendo travar o seu caminho, lançando setas de enfermidade, cansaço físico, discussões, desavenças, acidentes, uma série de situações deveriam ter acontecido hoje para te impedir de estar aqui. Porém, os anjos de Deus, eles guerrearam contra o reino das trevas e abriram o caminho para que a sua mente estivesse ligada no reino celestial e você lembrasse: hoje é dia de ouvir a voz de Deus, hoje é dia de campanha, hoje eu preciso estar na presença de Deus, porque Ele vai fazer algo novo na minha vida. Então nós reconhecemos e relembramos o verdadeiro valor que nós temos, o valor inestimável que nós temos, e esse valor é reafirmado. Cada um de vocês tem um valor inestimável, é um valor individual, e muitas das vezes tem pessoas que se questionam: não, valor tem o irmão Éder que está pregando, valor tem o pastor Adailson que está louvando. Não, valor tem você que ouviu o chamado do Senhor, valor tem você que está aqui nesta noite para receber a ordenança dos céus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que o valor que Deus tem em você não se rende a um púlpito, não se rende a um instrumento, não se rende a uma canção, mas se rende a uma adoração que sai do íntimo da tua alma e adentra o reino celestial com cheiro suave diante das maravilhas do Senhor. Aleluia. Aleluia.
falando do Pai que me enviou. E aí nós aceitamos ao Senhor. Quem reconhece o Filho, reconhece o Pai. Louvado seja Deus. E aí nós expressamos que nós somos leais ao cumprimento do princípio da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando nós confessamos e reconhecemos ao Senhor, nós deixamos de ser simplesmente criatura divina, mas para filho de Deus. Nós assumimos um papel de extrema relevância neste reino e na eternidade. Quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, quando você rende a sua vida na direção do Todo-Poderoso, nós temos uma confissão que é uma promessa de reconhecimento de Deus a meu respeito, a seu respeito diante do Deus Pai Todo-Poderoso que está nos céus. Quando você aceitou a Jesus, quando você resolveu, tomou a decisão, eu vou viver a vontade de Cristo, Jesus dá uma cotovelada no Todo-Poderoso e diz: olá, eu dei a minha vida por Ele e Ele reconheceu. Agora Ele nos serve, agora Ele é meu filho, meu amado. Louvado seja Deus. E aí vem um desafio maior ainda para as nossas vidas. Eu preciso estimular a cada um dos irmãos a confessar que Jesus Cristo é o Senhor no seu coração, na sua intimidade. Jesus, Tu és santo, 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 tremendo, forte e poderoso é o Senhor, exaltado entre as nações é o nosso Cristo. E tendo confessado Jesus como nosso único e suficiente Salvador, vem uma regra que muitos julgam que talvez a lei era mais severa. Vem a graça, o favor merecido para mim e para você. Talvez você não vai glorificar, talvez você não vai mais querer falar mistério nesta noite, porque quando nós confessamos ao Senhor, nós usurpamos a graça de Deus, o favor que nós não merecíamos nos alcançou. Daí nós, no outro dia, nós precisamos ter um comportamento de filho de Deus. Nós precisamos ter um diálogo de filho de Deus. No decorrer dos dias, as pessoas vão começar a observar mais a mim e a você. Até as nossas vestes falam a respeito da nossa confissão. Talvez as pessoas tenham olhado para mim e com o meu comportamento, a minha maneira de transmitir informações para a comunidade que me rodeia, não confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez a maneira na qual eu caminho pela minha jornada nessa existência não confessa que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. A graça tornou as coisas um tanto mais difíceis para nós. Difíceis para quem não quer viver de verdade o Evangelho. Para quem ainda está vivendo 2 pesos e 2 medidas. Para quem caminha um pouco para a direita e de repente eu vou voltar para a esquerda. Não, eu quero servir ao Senhor, eu quero voltar para o mundo. O nosso comportamento como alguém que confessou que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida deve replicar para toda a sociedade, para a multidão de testemunhas que me assiste, que o meu estilo de vida traz honra e glória ao nome de Jesus. Não tem como confessar que Jesus Cristo é o Senhor e continuar vivendo uma vida de pecado. Não tem como, louvado seja o nome do Senhor, eu achar que as minhas ações elas não testificam acerca de quem é o meu Deus. De tudo aquilo que nós servimos, nós nos tornamos escravos. A quem tem servido hoje? Na última segunda-feira nós fizemos um questionamento. Na terça-feira o pastor colocou no grupo, transcreveu o que nós discutimos aqui e colocou como uma mensagem no grupo. Eu vou falar a palavra que está na Bíblia: louco se
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir de você. O livro de Gálatas diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A sua armadura que tem sido demonstrada para a sociedade, para a comunidade que te assiste, mostra que é a armadura de Deus, ou você está vivendo como o mundo lá fora, como que nós vemos nas redes sociais, na televisão? Você está vivendo os tempos de apostasia, aonde o homem tem abandonado a palavra, a verdade de Deus, e só se lembra dela quando é ministrada dentro da igreja? Ou você procura viver isso em todos os momentos da sua vida, em todas as oportunidades que você tiver, aonde a planta dos seus pés pisarem, sede santos como o nosso Senhor é santo. Louvado seja Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, verso 33, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A negação de Jesus diante da nossa humanidade, diante do mundo que nos permeia, ela tem consequências na nossa eternidade. Já estamos finalizando. Eu sabia que você poderia glorificar, porque esta palavra me fez pensar, me fez refletir. Eu estava retornando do trabalho hoje às 18h14, minha esposa tinha acabado de me ligar, e orando ao Senhor: Senhor, como está a minha vida diante do Senhor? E aí tem um Salmo, capítulo 139, diz assim: esquadrinha a minha mente, o meu coração, vê se há em mim iniquidade, porque eu conheço a verdade, e quando eu não pratico, eu me torno iníquo. Eu não sou mais tratado como pecador. Iniquidade é aquele que conhece e não vive. Aí vem uma palavra mais dura. Louvado seja Deus. Na carta de 2 Pedro, capítulo 2, verso 18, diz: melhor me fora não conhecer do que conhecer e não praticar. Nós erguemos as mãos e confessamos: eu aceito esse Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Estou vivendo essa confissão dia a dia. Eu estou me esforçando para alcançar a plenitude da graça divina, para que os portões, assim como Estevão viu naquele momento de angústia, ele olhou e viu os portões celestiais dos céus abertos, a glória do Todo-Poderoso aguardando a sua chegada, assim como o apóstolo Pedro, que faltando 3 dias para a sua condenação à morte, para que fosse morto por conta do Evangelho da graça de Cristo, ao ponto de um soldado querer soltar-lhe os grilhões e libertar-lhe, e ele diz: não, eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. Ele está me esperando e eu quero estar lá com Ele. O meu e o seu comportamento devem nos dar a certeza de que os portões dos céus estão abertos. Talvez nós vamos sair deste tempo com esta mensagem no nosso íntimo, na nossa alma, afligindo o nosso coração. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar e aceitar o convite do Senhor novamente. É tempo de entregar a minha vida, porque eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de viver uma vida de 2 medidas. Eu quero realmente testemunhar que o Senhor é Senhor na minha vida. Há uma importância muito grande, nós precisamos ter um apelo no nosso coração, a sinceridade, as escrituras que nos foram apregoadas. Nós precisamos ser singeros e verdadeiros com o Senhor e afirmar com firmeza, com ousadia: Jesus Cristo é Deus na minha vida, é Ele que rege o meu caminho. Ainda que diante da morte, eu e você precisamos ter a paz que excede todo entendimento, para dizer com firmeza: eu não nego meu Jesus. Louvado seja Deus.
primeiramente a você a reafirmar a mensagem desta palavra, aceitar o convite do Todo-Poderoso: vinde a mim, todos vós. Então, eu aceito o convite de Jesus na minha vida. Louvado seja Deus. Talvez você não tenha encontrado descanso, talvez você ainda não tenha encontrado algo que possa motivar você a continuar vivendo. Alguns dias, algumas circunstâncias aprisionam o ser humano, tanto homem como mulher, no seu leito. E não precisa nem ser de enfermidade. A culpa, a dor, a angústia desta vida, o cansaço da sua existência, muitas das vezes nos aprisiona dentro de um quarto escuro e nós não queremos sair de lá. Aleluia. Jesus quer trocar de lugar com você. Jesus quer levar esse lugar de escuridão para a cruz novamente e colocar você no lugar de honra, no lugar como sal da terra, como luz para este mundo. Porque um grande testemunho há na minha vida e na sua. Grandes coisas o Senhor já fez e nós não podemos desperdiçar a oportunidade de proclamar para todo ouvido, ouvir que Jesus é Senhor das nossas vidas, que Ele mudou a nossa história. Louvado seja Deus. E nós precisamos viver de uma maneira que nós venhamos honrar a Cristo. E há uma pergunta para quem nunca encontrou uma verdade libertadora, alguém que pudesse propor: troca comigo. Jesus nesta noite está dizendo: eu quero trocar o peso da sua existência pela graça salvífica que eu proclamei naquela cruz. Jesus, Ele quer conceder descanso a quem não encontrou esse descanso ainda na sua vida. Mas em antemão, nós estamos no meio de um grupo cristão. Jesus nesta noite também fala comigo e com você. Jesus quer pegar o jugo que você tem acumulado durante a sua caminhada, a sua jornada, o peso de tantas coisas que nós temos acumulado. Jesus quer uma base de prova. Ele quer que nós venhamos reconhecer que Ele é Senhor nas nossas vidas. Nós não precisamos fazer um apelo. Quem não é crente, vem aqui na frente. Quem é crente, quer se consertar, vem aqui. Você simplesmente precisa aceitar o convite do Senhor, reconhecer que Ele é Senhor, meditar nas Escrituras, buscar revestimento em oração. Se precisar de auxílio humano, eis aí um grupo seleto de obreiros para ajudar a cada um de vós, a cada um, porque o convite de Jesus é para todos. E Ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se precisar de apoio, nós estamos aqui para auxiliar. Louvado seja Deus. E isso é um desafio da igreja amada do Senhor. Eu, particularmente, eu me desafio a viver uma vida que honra a Deus. Eu desafio a você que em todos os aspectos da sua vida, aonde a planta dos seus pés pisar, honre ao nome do seu Senhor. Demonstre para toda a humanidade que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Talvez você não conheça todos os parâmetros, mas medite nas Escrituras. Nós podemos incluir e complementar
possamos deixar um legado de que o nosso Senhor é Cristo Jesus e que não há mais condenação para a sua vida, porque na cruz do Calvário foram pagos todos os seus pecados e Jesus derramou sobre a nossa vida a graça salvadora. Até, louvado seja Deus, o final dessa existência passageira que estamos vivendo, e junto com Ele reinaremos na glória eterna com o nosso Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha Maravilha, palavra maravilhosa. Deus abençoe, presbítero, esta palavra, né? Vai para salvar essa cidade toda. Aleluia. Espero que nós saímos daqui mais crente. Aleluia, mais servo do Senhor. Espero que nós lemos mais essa Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Vou só fazer uma pergunta para você. Se você responde para si mesmo. Está para a caminhada com Cristo. Está para a caminhada com Cristo. Que a Bíblia diz que nós temos que andar nas pisadas do Mestre. Já pensou? Tem tanta gente que pensa que o tempo de crente vai levar para o céu. Não vai não? Ah, eu tenho 40, 20, 30 anos. O céu, e a gente está perdendo a salvação. Presta atenção. Deus falou conosco hoje, nos alertou. Aleluia. Então vamos dar valor mais a Jesus, tomar uma posição de servo, estar mais na presença do Senhor. Que Deus falou contigo. Aleluia. Rever a sua vida como está diante de Deus. Se está apto, se Jesus te chamar hoje, você está preparado para encontrar com Ele? O que adianta 30, 40 anos dentro da igreja, não faltando nenhum culto? Acaba de ouvir esta palavra, sai daqui, eu vou colocar minha vida em ordem. Amanhã você já esqueceu tudo que você ouviu. Misericórdia. Jesus falou conosco. Nós possamos atentar para a palavra e fazer o que Ele pediu. Eu sempre digo: se Deus te chamou e você está aqui, é porque Ele te capacitou. E naquele dia Ele vai te cobrar algo que você não está fazendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs que estamos visitando nesta noite. Vocês sempre é bem-vindo nesta casa. A casa é vossa. Nossa irmã lá, da Demadureira de Juara, né? Aleluia. Um abraço para o pastor. Deus abençoe. A senhora, se estiver por aqui, vem mais vezes. Nós vamos ter uma cruzada de milagre e fé agora. Sábado, o pastor de Rondônia vai estar pregando aqui. Eu quero contar com a presença de todos. Convida, vem você, traz mais um. Não seja egoísta, não. Só vem você, não. Você tem um vizinho lá, sabe que o vizinho sabe que você é crente? Aleluia. Convida mais um, mais 5, mais 10, vem de glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Se colocamos de pé, vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade que o Senhor Jesus nos dá neste dia.